Então, nesse estudo quant, através desse padrão de movimento de preço, nós identificamos pontos de volatilidade e a partir disso montamos nossas posições. Os membros, eles têm acesso a esses pontos, né? Essas análises, que eu batizei de gatilho de compra e venda, né? Então, assim que esse ponto é rompido, na compra, o gatilho de compra é acionado. Assim que o gatilho de venda é acionado, né, o ponto de venda foi rompido. E os contratos em que nós analisamos é o Infut, Dolfut. Então os trades são nesses dois contratos. E também monitoramos os DIs do 28 ao 31. E junto com a nossa análise, nós também analisamos o fluxo dos players, né? Então hoje aqui nós temos o fluxo vendedor por parte dos big players em ambos os contratos, tanto no Infut quanto no Dolfut, e os dois estão tendo uma queda, né? O Infut uma queda maior, 0,55, o Dolfut uma queda um pouco menor, 0,24. Em relação à sua abertura, o Infut ele teve uma queda de 880 pontos e o Dolfut uma queda de 15 pontos. Então a volatilidade hoje foi acionada tanto no Dolfut quanto no Infut. Então venda nos dois contratos. Inclusive o Infut chegando agora no alvo da operação, saiu. Estou ao vivo aqui, então estou passando para vocês. Chegou no alvo, agora saiu. Então ele aciona a venda e já chega no nosso alvo. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco desse nosso projeto, que por enquanto ele é fechado, disponível apenas para os membros. Se você deseja se tornar membro, entre no nosso grupo do Telegram e lá você vai ter as instruções para se tornar membro. O grupo é pago, existem custos na plataforma, enfim, um projeto dessa magnitude também a gente não vai passar de graça, mas ele ajuda você a potencializar os seus ganhos, inclusive, né, a entrar no ponto certo de volatilidade. Sem muita enrolação, eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico do Infut e do Dolfut, né? Então eu estou com a tela do dólar e do índice aberto. Então hoje o que aconteceu? Nós tínhamos no dólar. Isso eu vou mostrar como que os membros receberam, né, esse estudo. Então ontem o pregão fechou e o estudo estava dessa forma. O Infut e Dolfut, né? Então aqui você não tem ideia nenhuma para onde vai o mercado. Porém, ontem os membros já receberam já o relatório com esses pontos de volatilidade. Enfim. Então, no caso do Dolfut, o rompimento dos 5.444 e 28 abririam a volatilidade para ponta compradora. Então, o preço rompendo e se sustentando. Então, deixar bem claro, esse aqui é o ponto-chave do nosso projeto. O preço tem que ficar acima dessas regiões. Então, acima dessas regiões, a volatilidade foi acionada e de imediato você tem que procurar por entradas para pegar toda essa volatilidade. E então, no caso do Dolfut, compra após o rompimento desse 5.444 e 28, que hoje não aconteceu. Na ponta vendedora, ele ativa a venda na perda dos 5.424 e 82, que foi o que aconteceu hoje. Lembrando que também tem os falsos rompimentos. Inclusive esse sistema ele nos ajuda até a você manter a sua disciplina, né? Então você acaba tendo um stop curto porque você acaba sabendo onde deve direcionar o seu stop. Então vou te dar um exemplo, o mercado sobe e depois ele perde esses 5.444 e 28. Então não faz sentido nenhum eu continuar comprado. Por quê? Porque a volatilidade para compra ela foi perdida.
E assim acontece com a venda. Então perdeu 5.424, não entrei vendido. Depois ele ficou acima do 5.424, 5.428. Não faz mais sentido, está vendido na operação. Então o stop tem que ser curto. Por quê? Porque a volatilidade foi perdida. E então hoje vou mostrar para vocês o que aconteceu. Início do pregão, ele já ameaçou na venda. Então ele já ameaçou a venda. Continuei vendido. E ele chegou no alvo da operação. Chegando no alvo ou passando dele, no caso da venda, né, ele passando, esse 5.409 e 50, é orientado você procurar por saídas da operação. Então o mercado já esticou, você já entrou vendido e garante o seu lucro no bolso. E esse trade de hoje, inclusive, foi sem nenhum stop na operação, então ele não me estopa. E o que acontece? Ó, o preço se mantém abaixo. Por quê? Porque a volatilidade foi acionada e toda essa vol nós pegamos. E aqui ele veio fazer o teste, mas continuou mantendo essa vol. E por enquanto o índice tendo uma queda de 0,29 e o trade se deu no início do pregão. Então nós pegamos logo no início toda essa volatilidade até o alvo da operação. Então chegando no alvo ou passando dele, é recomendado procurar por saídas da operação. Então esse foi o trade de hoje no Dolphoot. Digamos que, deixa eu pegar aqui fazer um desenho. Ele aciona o gatilho. Não, aqui não. Pronto. Ele aciona o gatilho, vou pegar fazer um desenho aqui. Acionou o gatilho, fechou abaixo, eu estou vendido. E aí ele vem e fecha acima. Eu já saí da operação. Por que eu saí da operação? Porque ele perdeu essa volatilidade. Então meu stop é curto e eu sei onde sair. Saí, perdeu a volatilidade e aí o mercado vai e sobe. Eu já saí da operação. Então a venda seria aqui e o meu stop seria a perca dos 5.424,70. Não faz sentido nenhum eu estar vendido. Por quê? Porque perdeu a volatilidade para queda. E muitas vezes ele vai fazendo isso dentro do range. O range que eu chamo é o gatilho de venda e o gatilho de compra. Aqui eu estou sem nenhuma volatilidade. E aqui eu não opero. Simples assim. Então esse é o nosso conceito. Trade baseado em dados. Hoje no Dolphoot nos deu um trade na ponta vendedora, chegou no alvo e saímos da operação. Então o trade ele foi certeiro e ele se deu aqui, ó. Mais de 15 pontos de ganho. Enfim, e esse foi o trade de hoje. Esse foi o movimento certeiro que nós entramos logo no início da sua volatilidade. Então os gatilhos ele nos proporciona a entrada logo no início da tendência. E eu sei onde que está o início da tendência e quando eu estou contra ela eu saio da operação. Simples assim. No Infut a mesma coisa. Ele aciona a venda e veio até o alvo da nossa operação. Também sem nenhum stop na operação, enfim, acionou a venda. E o conceito desse estudo quant, ele é muito bacana, porque ele te passa apenas os pontos de volatilidade. E ele fica bem fácil para um trade já experiente pegar esses pontos e juntar também com o seu operacional. Fluxo, padrão de candle, enfim. Eu já trabalhei com vários traders mostrando esse projeto e cada um tinha a sua maneira de operar, porém esse estudo ele acaba convergindo também para o seu operacional. Então, se você olhar o volume e padrão de candle, né, foi de acordo com a volatilidade que foi acionada. Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso projeto Trade com Dados. Esse foi o trade de hoje no Infut e no Dolphoot. Se vocês querem conhecer um pouco mais desse projeto, se inscreva no nosso canal
e procure o podcast. Na nossa playlist tem um podcast com mais de 170 operações que nós fizemos. E ficou bem legal, eu abordo, né, do ponto de vista bem técnico e também até quando a gente saiu do operacional, né, logo no início do projeto, enfim, e o prejuízo que dá, né, então é bacana seguir o seu operacional, no caso, né, a nossa metodologia aqui do acionamento do gatilho. Então foram 170 episódios, né, no qual eu venho documentando cada trade que está sendo realizado, enfim, com esse conceito. E ficou bem legal, eu estou explicando de uma maneira bem dinâmica e de fácil entendimento, até mesmo para quem está começando. Então ficou muito bacana esse podcast. E lá vocês conseguem conhecer um pouco também do projeto, né? A visão, enfim, os conceitos, e vários dias, né, o mercado aciona esse gatilho. E muitas vezes, quando a volatilidade está muito forte, o mercado está com um direcional já bem definido, com a tendência de alta, com uma tendência de baixa, enfim, são trades que eu chamo de trade violento, né? Que é aquele trade que no índice dá mais de 1.000 pontos. Inclusive tem vídeo, né, aqui que eu mostrei para vocês, né? Dias que você pega 30 pontos no dólar reto, né? E no índice mais de 1.000 pontos. Então ficou bem legal. E então é isso, pessoal. Eu vou continuar com a transmissão no YouTube. E esse vídeo também vai pro podcast do Estudo Quant. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.